Você sabe me dizer por que Abel é o primeiro nome que aparece na lista dos grandes heróis da fé? Por que não começou com Adão ou com qualquer outro ser? Por que começou com Abel? Você sabe por que Enoque está naquela lista? Por que Abraão está? Por que Moisés entrou naquela lista? Você sabe por que Raabe está naquela lista? Por que Gideão está naquela lista? Será que hoje eu e você podemos entrar na lista dos grandes heróis da fé? Essas e outras questões serão respondidas nesta vídeo, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta aos Hebreus. E hoje chegamos na lição de número 11. A lição de número 11 tem como título Os Gigantes da Fé e o seu legado para a Igreja. E a leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 11 da carta aos Hebreus, do verso 1 ao verso 8, do verso 22 ao verso 26, do verso 30 ao verso de número 34. Mas eu peço para que vocês façam toda a leitura do capítulo de número 11, onde nós estaremos abordando hoje acerca dos heróis da fé. Queridos, eu quero anunciar mais uma vez aqui o curso que eu, Fábio Segantin, estou ministrando sobre a introdução ao hebraico bíblico, tá? Eu estou preparando algumas aulas, algumas matérias. Eu estou criando um portal exclusivamente de cursos bíblicos, tá? E o primeiro curso que eu estou oferecendo é o curso de introdução ao hebraico bíblico. Então você que tem vontade de aprender a ler a Bíblia na língua sagrada, no hebraico, é isso mesmo. Eu convido você a fazer parte desse grande curso. Queridos, parece difícil, mas não é. É mais simples do que vocês imaginam. E eu preparei essa grande oportunidade para você começar ainda hoje mesmo fazer esse curso. Ele é totalmente online, ele é totalmente em vídeo aula. É claro que eu tenho material escrito, mas eu me apresento, são videoaulas gravadas, tá? De forma muito simples, muito didática, tá? Sem enroleixo, sem gramática profunda, ou seja, eu vou direto ao ponto, tá? E por um preço realmente incrível, que você não encontra na internet de jeito nenhum. Então se você quiser, vai aparecer o link aqui em cima ou aqui embaixo, você acessa esse link, deixa o seu nome, deixa o seu e-mail, tá? E nós vamos entrar em contato com você via e-mail. E você pode hoje mesmo começar a fazer hebraico, estudar essa língua tão poderosa. E no final, vocês não terminam, tá? No final eu tenho uma palavra para vocês, uma palavra poderosa, uma palavra de instrução sobre o projeto Malaquias. Queridos, então o autor da carta aos Hebreus, hoje o capítulo é o capítulo 11. Tá? Mas no capítulo 10, nós já vimos semana passada, que do verso 32 ao verso 39, o autor já deu indício que ele iria mudar a história. Né? Eu usei até o termo checkmate, ele passou a régua, ele terminou aquele assunto e agora ele ia começar um outro assunto. Por isso ele usa o termo perseverança, por isso ele usa o termo confiança. Tá? Ou seja, então ele estava dando início que agora ele ia mudar de matéria. E o capítulo 11 é uma prova disso. O capítulo 11 ele dedica exclusivamente a uma galeria de homens e mulheres que fizeram a diferença. E eu quero começar essa aula dizendo o seguinte: se eles fizeram, você também pode. Quem disse que você não pode? Leva isso para a classe de vocês. Mostre para os irmãos, mostre para as irmãs, mostra para os jovens que eles podem fazer a diferença.
Ou seja, aquilo não foi exclusividade deles no Antigo Testamento. Isso pode ser teu. Você pode, ainda nessa geração corrupta, maculada pelo pecado, você pode fazer a diferença. Então estimule, mostre isso para sua classe, porque eles estavam agarrados. Aqueles homens e aquelas mulheres estavam agarrados em uma aliança. Nós já vimos na aula passada. Eles perseveravam, eles confiavam numa aliança que o Eterno fez com eles. Eu tenho certeza, porque a Bíblia me garante, que Deus fez uma aliança comigo. Deus fez uma aliança com vocês. E é agarrado nesta aliança que nós podemos fazer proezas em Deus. Ou seja, eles tiveram fé, eles acreditaram. E fé, eu já expliquei várias e várias vezes aqui, fé em hebraico é emuná. Emuná significa acreditar num sistema. E em que sistema, Fábio? No sistema de Deus. Ou seja, naquilo que ele arquitetou, naquilo que ele planejou. Eu vou acreditar naquilo que ele projetou para a minha vida, e agarrado nessa aliança, e agarrado nesse sistema, eu começo a entrar pelo caminho. Aí as coisas começam a acontecer, não porque eu sou bom, porque eu acreditei em uma aliança, a palavra dele, eu só entrei acreditando. E acreditar faz toda a diferença. Entre a palavra falada e a palavra realizada, precisa ter fé. Para que aquilo que Deus falou realmente aconteça, eu preciso acreditar na sua santa e bendita palavra. Eu preciso me agarrar nessa promessa. Então mostre isso para a sua classe. Tópico 1, a fé que gera confiança em Deus. Ponto 1, o sacrifício de Abel. Por quê? Abel é o primeiro homem a encabeçar essa lista. Isso me intrigou, eu fui buscar e eu consegui uma revelação profunda e eu quero compartilhar com vocês agora. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer agora. Por isso que é importante estudar a língua hebraica. Tá? Abel, ele encabeça, mas por que ele encabeça? Pare e pense um pouquinho. Aí vá ao dicionário. A palavra, o termo Abel em hebraico significa vapor, significa fôlego, significa o nada. A ideia do vapor é aquilo que aparece e desaparece. O fôlego é a mesma coisa, ele aparece e desaparece. Ou seja, ele surge rápido, mas ele vai muito rápido também. Sabe por que o nome de Abel aparece e encabeça esta lista? Tem algumas explicações para isso, mas eu quero dar uma para mostrar para vocês que o que importa não é quanto tempo eu vivo, mas é a qualidade da minha existência. É por isso que Abel significa vapor, fôlego. Ele aparece nas Sagradas Escrituras, mas ele vai embora muito rápido. Perceba que ele vai embora dessa terra de forma abrupta, muito rápida. Ele é morto de uma forma traiçoeira. Mas perceba que a Bíblia narra pouco, muito pouco a sua história. Mas a Bíblia narra que o que ele fez agradou o Eterno. Então, por que então Abel inicia a lista dos heróis da fé? Porque na verdade não precisamos viver muito para fazer proezas em Deus. Tem pessoas que vivem 80, 100 anos e não fazem, não vivem a vida para Deus. Eu não sei quanto tempo Abel viveu, mas perceba que Caim viveu muito mais do que Abel. Mas Caim fez muito mais burrada do que Abel. Abel viveu menos do que Caim, mas ele viveu para a glória de Deus. Querido, querida, eu e você não sabemos quanto tempo ainda nos resta, mas viva de forma intensa. Faça a vontade de Deus, faça proezas para Deus e em Deus. Ou seja, você pode fazer, você pode viver uma vida intensa para a glória de Deus. Ponto 2. O testemunho
de Enoque. Enoque é um ser que nós não sabemos muita coisa sobre ele. Eu tenho uma aula exclusiva sobre Abel, eu vou procurar e com certeza vai estar aqui em cima, tá bom? Uma aula exclusiva sobre Enoque, vai estar aqui em cima e você pode se aprofundar na vida de Enoque, tá? Claro que é com textos extras bíblicos, tá? Mas a Bíblia fala muito pouco sobre Enoque. Mas a carta aos Hebreus nos informa, como no livro do Gênesis, que Enoque andou com Deus. E pelo motivo de ele ter andado com Deus, isso fez Deus o trasladar. De Deus tomar ele dessa terra e levar para um lugar aonde nós desconhecemos. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é que no próximo verso, tá, da carta aos Hebreus, a Bíblia vai dar indícios, tá, desse andar. A carta aos Hebreus diz que Enoque andou com Deus e por isso foi trasladado. No próximo verso, ele vai nos informar como que Enoque andou com Deus. E nesse ponto, eu quero tirar 3 lições. Por quê? Enoque andou com Deus. O que fez ele andar com Deus? Por que ele andou próximo de Deus? Primeira ideia que eu aprendo logo no verso 6, quando o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira ideia que eu aprendo é que ele se aproximou de Deus. Sabe o que isso significa? Ousadia. Ele não teve medo. Ele teve ousadia. Ele buscou a presença do Eterno, mas com agravante. Ele foi ousado, mas sem perder o respeito. Ele foi ousado, sem perder o respeito. Tem pessoas que se aproximam de Deus, mas perdem o respeito. Tentam chegar perto do Eterno, mas perdem o respeito. Como, Fábio? Exigindo de Deus, colocando Deus na parede, pensando que Deus é um ser místico, é um ser pronto para atender os seus caprichos. Ele teve ousadia, mas ele teve temor, ele teve respeito. A segunda ideia que eu aprendo é que ele teve a ciência, ele soube que Deus não é uma força, mas é uma pessoa. E essa pessoa exige relacionamento. Ele entendeu que ele não era simplesmente, ele não era uma força. Ele é uma pessoa. E que ele exige relacionamento. E relacionamento, nós sabemos que nós construímos. Relacionamento não nasce do dia para a noite. Não é como você ir numa benzedeira, você recebe um passe, está resolvido. Ou você faz um tratamento espiritual, está resolvido. Relacionamento não. Relacionamento você se adquire com o tempo. Esse relacionamento vai se aprofundando. Ele entendeu que Deus não era uma força, mas era um ser de relacionamento. Ou seja, mostre para a tua classe a importância da oração, a importância da leitura da palavra, porque assim nós vamos nos relacionando com o Eterno. Sabe, queridos, terceira ideia de Enoque. Enoque, ele soube de que Deus ouvia. Os irmãos me perdoem porque eu precisei ligar aqui o meu ventilador porque eu estou derretendo, tá? Então vai ficar um pouquinho, um barulhinho meio estranho, mas é por causa do ventilador de teto, tá? Para que eu possa me refrescar um pouco aqui, tá? Então Enoque, ele soube o quê? De que Deus ouve. É por isso que o autor aos Hebreus diz que aquele que crê, aquele que chega perto dele, aquele que se aproxima, tem que acreditar que ele é galardoador daqueles que o buscam. E sempre, nas minhas orações, eu peço perdão das vezes que eu me aproximo de Deus sem acreditar. Porque sabia que é pecado chegar perto de Deus desacreditando dele? Não dele como pessoa, mas aquilo que ele pode fazer. Porque cá entre nós aqui, tem vezes que nós oramos, mas nós oramos desacreditando. Nós pedimos, mas lá no fundo parece que não vai acontecer. Enoque não. Enoque chegava perto desse ser, que é um ser de relacionamento, e tinha certeza que ele ouve. E se ele ouve,
Ele pode fazer, depende dele. Foi por isso que Enoque andou com Deus. Tópico segundo tópico, a fé que faz ver o impossível. Agora vamos falar sobre Abraão, o nosso grande pai da fé, o pai Abraão, pai das multidões. Ponto 1. A obediência de Abraão. Presta atenção, querido, no que eu vou tratar aqui. O que fez Abraão ser especial para entrar nessa lista? O primeiro ponto que eu quero salientar 4 pontos. O primeiro ponto que eu quero salientar, porque ele entra nessa lista. Primeiro, ele teve a consciência de uma vocação. Ele tinha ciência de que ele foi vocacionado. Uma coisa que dá destino à minha e à tua vida é saber se temos ou não uma vocação específica. E quando eu descubro para que eu nasci, quando eu descubro a minha vocação, a minha vida ganha sentido. O segundo tópico ganha sentido. A fé que faz ver o invisível. Ou seja, quando eu tenho ciência da minha vocação, a minha vida ganha sentido. Eu começo a ver o invisível. Então, por que Abraão entrou nessa lista? Porque ele teve a ciência. Ele sabia da sua vocação. Você sabe da tua? Mostre isso para a classe de vocês. Aguça desperta neles isso. Será que eles sabem a vocação deles? Por que Abraão entrou nessa lista? Segundo ponto. Primeiro, ele soube da sua vocação. Segundo, ele atendeu o chamado. Não basta saber para que nasceu, tem que atender o chamado. Tem que se deleitar no chamado, tem que caminhar dentro do chamado, tem que fazer a santa vocação de Deus para a tua vida. Então, primeiro, ele sabia do chamado. Segundo, ele atendeu o chamado. Ele saiu da sua terra, ele saiu do seu conforto, ele desprendeu do seu mundo e da sua realidade para viver uma outra realidade que não era dele, mas que era de Deus. É isso que faz Abraão ser um ser emocionante. Ponto terceiro. Por que Abraão entrou nessa lista? Terceiro ponto, ele creu que Deus sabia mais do que ele. Olha que interessante, ele sabia da vocação. Isso não fez dele orgulhoso, porque ele atendeu a vocação. E ele entendia que aquele que chamava sabia muito mais do que ele. É por isso que ele acreditou na palavra. O Eterno disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, o Eterno sabia muito mais do que ele. É por isso que fez Abraão entrar nessa lista, porque ele creu que Deus sabia muito mais do que ele. Ele quebrou a arrogância, a prepotência, ele se despiu do seu autoconhecimento e dependeu exclusivamente de Deus. Mas aí você está se perguntando: Fábio, mas Abraão pecou. Inclusive o meu livro que eu escrevi, Erros e Acertos do Amigo de Deus, se você quiser adquirir esse livro, manda um WhatsApp para mim, eu vou te WhatsApp aqui, ou manda um e-mail para mim, tá? Que eu mandarei esse livro para você por um custo muito, muito pequeno, tá? Fábio, mas ele pecou, ele errou. É aí que está o quarto ponto que fez Abraão entrar nessa lista. Ele nunca desistiu da vocação de Deus. Isso é fantástico. Ele acreditou no chamado, ele atendeu o chamado, ele creu que Deus sabia muito mais do que ele, mas ele tinha consciência de que ele iria falhar como falhou. Mas ele não desistiu. Sabe qual é o segredo? É não desistir. Caiu, levanta, sacode a poeira, pede misericórdia para o Eterno, pede perdão para o Eterno, não faça mais e vai para frente. Como dizem em inglês, let's go, vambora, vamos para frente. É isso que fez Abraão em fazer a diferença. Ponto 2. A fidelidade de José. José, aquele moço, ele me impressiona. Aquele moço, ele faz toda a diferença
para a minha vida. José, ele é um modelo de fidelidade no mundo infiel. Para José não importa se a infidelidade estava na casa, no trabalho, na igreja ou na sociedade. Ele tinha uma ideia e essa ideia ele não abria mão. Valores não se negocia, se conserva. José, ele é o homem que não negocia os seus valores. E nós estamos numa geração que negociamos valores. Hoje a gente negocia para ser consagrado, a gente negocia para fazer um negócio debaixo dos panos. Nós vamos negando valores eternos para coisas efêmeras. Preste atenção, José, ele é um moço que entendeu que valores não se negociam, se conservam. E conservar valores no mundo infiel é dificílimo, mas é possível, porque José me garante que é possível sim ser fiel no mundo infiel. E nós vemos a desvalorização desses valores dentro da igreja. Fala dentro da igreja, dentro da igreja, dentro da igreja, no trabalho, dentro de casa. Então percebo que em todos os segmentos da sociedade temos essa inversão de valores. Mas José nos mostra que é possível sim ser fiel no mundo onde todos estão sendo infiéis. Sabe uma outra coisa que nós aprendemos também com José? Que a morte não tem força para destruir a promessa de Deus na tua vida. José sabia que o povo iria entrar na terra do Egito. José sabia desta promessa. É por isso que ele disse: quando vocês entrarem, pegue os meus ossos e levam também. Queridos, isso é profundo. Isso me emociona, sabe por quê? Porque ele acreditava e ele sabia que a morte não ia deter essa promessa de Deus na vida dele. Ele acreditava que o povo de Israel ia entrar na terra prometida. Por quê? Porque Deus tinha cumprido a sua própria promessa na vida dele. Então ele tinha ciência disso, de que o povo iria entrar na terra prometida. E ele disse: não deixou de fora não. Mas eu vou estar morto. Talvez alguém gritou: não deixa eu para fora não. Leve os meus ossos com você, porque eu acredito na promessa de Deus. Queridos, olha que testemunho lindo, que fé linda. Nós em vida desacreditamos ainda da promessa. Esse homem, sabendo, próximo da sua morte, não desistiu da promessa e queria, ainda que, eu sei que morto não tem vontade própria, mas a crença dele não estava depois da morte, estava em vida. Ele acreditava nisso, ele tinha confiança que isso iria acontecer. E a ida dos ossos dele era um legado para as outras gerações. Era um legado. Sabe o que ele estava querendo dizer para as outras gerações? Que não importa, que os ossos dele era sinal de que ele acreditou e que Deus cumpriu aquela palavra. Isso é muito interessante, isso é lindo de se ver. Tópico terceiro, não, ponto terceiro agora, temos o ponto terceiro, a determinação de Moisés. O que fez Moisés entrar nesta galeria? Queridos, eu tenho uma aula espetacular sobre o legado de Moisés. Tá? Se eu conseguir achar, eu vou deixar ela aqui em cima. Tá? O legado de Moisés é uma aula extraordinária. Por que Moisés entrou nessa lista? Primeiro ponto, porque ele entrou na lista dos heróis da fé. Porque ele fez a promessa virar realidade. Oh, queridos, quando eu prego isso, eu me emociono. Já preguei muito sobre o legado de Moisés. Para quem Deus fez a promessa? Para Abraão. Mas quem é que fez a promessa virar realidade? Eu sei que quem faz é o Eterno, é Deus. Mas qual foi o homem que fez isso tornar uma realidade? Moisés.
Moisés fez isso virar uma realidade. É por isso que ele entra na galeria dos heróis da fé. Porque ele entra nessa galeria, segundo a ideia, ele recusou ser famoso. Ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Era status, era polpa. Agora quem sou eu? Sou filho da filha de Faraó. Eu sou o cara, você tem que me respeitar, porque o meu avô, ele manda neste lugar. O meu avô, ele que é o dono desse pedaço, é o meu avô. Ele poderia ter fama, sucesso, proeminência, holofotes em cima dele, mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E hoje, o que as pessoas mais buscam dentro da igreja não é Jesus, não é sua presença, é fama e status. Porque Moisés entrou nessa galeria, terceira ideia, ele preferiu a dor do que a prosperidade. O texto me informa que ele preferiu a dor, o sofrimento, o escárnio, viver com o seu povo, que é humilhado pelos egípcios, do que ter a glória da sua família, ter a glória egípcia. Ele preferiu ser humilhado com o seu povo do que ter a prosperidade da terra do Egito. Querido, lembra de uma coisa: você é peregrino em terra estranha. Prefira sofrer com os santos do que ter a prosperidade juntamente com os ímpios. Sabe o que fez Moisés entrar nessa galeria? O escritor aos Hebreus, não foi eu que escrevi, ele diz que Moisés viu quem? Jesus. Mas ele conhecia quem era Jesus? Não, o termo ainda não existia. Mas sabe por que o autor usa essa expressão? Porque Moisés, pela tradição oral, ele conhecia uma profecia. Claro que ele conhecia várias, mas ele conhecia uma profecia especial, que era a profecia de Gênesis 3, verso 15. E da semente da mulher ia nascer um. E esse que nascesse da semente da mulher, ele ia fazer toda a diferença. Ele seria o profeta, ele seria o Messias, ele seria o Salvador do seu povo. Ele seria o grande homem esperado. Sabe o que fez Moisés entrar nessa galeria? Ele acreditou e viu a semente da mulher. É por isso que ele mesmo profetizou em Deuteronômio: vai levantar um profeta dentre nós, entre os nossos irmãos, que é muito mais poderoso do que eu. Ele viu aquilo que ninguém estava vendo. Ele viu a semente da mulher. Tópico terceiro: a fé que dá poder para avançar. Ponto primeiro: a ousadia de Josué. O que fez Josué entrar nessa galeria tão seleta? O primeiro motivo que fez Josué entrar nessa galeria tão seleta: ele entendeu que cada geração tem que cumprir o seu chamado. Lembra que quando Moisés morre, eu já preguei várias e várias vezes, eu amo pregar essa mensagem, eu me empolgo, eu fico todo empolgado. Presta atenção, olha o que Deus diz para Josué, capítulo 1, verso 1. Josué, Moisés já é morto. Você sabe o que Deus estava querendo dizer? Já passou a geração de Moisés. Não chore mais pelo leite derramado. Agora você tem que viver na tua geração a tua própria experiência. É por isso que Deus diz para Josué: como fui com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, naquela geração eu abençoei ela. Agora eu quero fazer uma geração com você e depende exclusivamente de você. Ou seja, você que escreve esta geração para a glória de Deus ou para a não glória de Deus. Ou seja, cada geração precisa viver a sua própria história na bênção e na promessa de Deus. É por isso que Josué entra nessa galeria, porque ele entendeu que cada geração escreve a sua própria história, e Josué estava escrevendo a história daquela geração. A segunda coisa que eu aprendo
com que fez Josué entrar nessa lista é o seguinte: aquilo que você tem que começar, comece hoje, não espere amanhã. É por isso que o texto diz para Josué, levanta-te amanhã. Olha o capítulo 1, verso 1 de Josué. Levanta amanhã. Levanta depois do trabalho. Levanta daqui 15 dias. Não, Josué. Levanta agora. Ou seja, o que você tem que fazer hoje, faça. Não espere para amanhã. Se tiver que perdoar, perdoa hoje. Se tiver que liberar perdão, faça hoje. Se tiver que evangelizar alguém, evangeliza hoje. Se tiver que estudar, estude hoje. Ou seja, não perca as oportunidades da vida. Ou seja, porque elas passam e não voltam mais. Josué, você precisa começar agora. Já viu aquelas irmãs que o regime delas sempre começa em que dia da semana? Quem pode me falar? Na segunda. Na segunda-feira eu começo o meu regime. Em casa é assim. Na segunda-feira nós vamos começar o regime. E nunca começa essa segunda. Essa segunda nunca chega. Por quê? Porque eu não tenho que esperar segunda-feira para começar o regime. Eu tenho que começar hoje. Quantas pessoas fez promessa há 3 meses atrás, no ano novo, na virada do ano, e já esqueceram, não estão mais cumprindo aquilo que prometeu. Querido, começa hoje a fazer a diferença. Ponto 2, a coragem de Raabe. Raabe é mulher de vibra. Ela tinha todas as qualidades para dar errado, como estava dando errado na vida dela. Mas sabe por que ela entrou na galeria dos heróis da fé? Por 2 motivos. Claro que tem vários motivos, mas eu quero salientar apenas 2 motivos que fez ela entrar na galeria dos heróis da fé. Primeiro motivo, ela entendeu que cada livramento tem o seu propósito. E ela entendeu que aquele livramento era porque Deus estava chamando ela para um propósito nessa terra. Ou seja, ela não se livrou por acaso. Se ela se livrou, é porque Deus tinha ainda um plano maior na vida dela. Ela entendeu que a vida, quando ela nos dá uma nova chance, ela não dá uma nova chance para nós sermos mais um entre a multidão. Ela nos dá uma chance, porque Deus tem um propósito na nossa vida. E ela entendeu então que essa oportunidade, ou essa nova oportunidade da vida, é porque Deus queria fazer a diferença na vida dela. E sabe por que o segundo motivo que fez ela entrar nessa galeria dos heróis da fé, que até agora só tinha aparecido homem? É claro que Sara já tinha aparecido, mas ela é uma das pouquíssimas mulheres que entram nessa galeria dos heróis da fé. Sabe por quê? Ela entrou aqui porque ela aceitou o novo. Ela aceitou o novo. Ela era de uma outra cultura, ela era uma meretriz. Ou seja, o novo é mudança de atitude, é mudança de hábito. E nós não queremos mudar o nosso hábito porque entendemos o que estamos fazendo está certo. Nós nos acha interessante o segundo motivo que fez com que Raabe entrasse na galeria dos heróis da fé é porque ela aceitou o novo. Mas o novo é desafiador. Por quê? O novo muda hábito. O novo nos tira do acomodismo. O novo, ele nos desperta. O novo, ele abre a mente. O novo faz ver coisas que nós não estávamos vendo até agora. O novo traz novo entendimento. O novo nos tira da zona de conforto. O novo nos aponta um caminho esplêndido que nós ainda não conhecemos. É por isso que essa mulher, ela aceitou viver o novo. Que novo? A fé do Deus de Israel. Isso é impressionante, querido. Ponto 3, agora o ponto 3, o heroísmo de Gideão. Por que Gideão entrou? Isso é interessante. O Espírito de Deus me deu uma palavra espetacular no livro
sobre a história de Gideão. Eu estou orando a Deus para ver quando eu vou pregar essa mensagem. E é tão interessante que existem vários motivos que fez Gideão entrar nessa lista. Mas um motivo é espetacular. Sabe por que Gideão entrou nessa lista? Ele entendeu que Deus não é mais um entre muitos, mas o Senhor é o tudo. Lembra da história dos 70, dos 300? Gideão começou com um enorme número e o Senhor foi tirando. E não é que sobrou 300. Gideão deu aquela baqueada, Senhor, 300. Olha quem vem contra nós. Não tem 300, tem muito mais de 300. Gideão entendeu que Deus não é mais um entre os outros. Ele é o tudo. Ele é suficiente. Ele é a razão. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a nossa bússola, ou seja, ele é a razão da nossa existência. Sem ele eu não sou nada, porque sem eu, ele continua sendo Deus. Presta atenção, sem eu, sem você, ele continua sendo Deus, mas eu e você, sem ele, nós não somos nada. Gideão entendeu isso, que não é a quantidade de pessoas que faz a diferença, mas é Deus está no centro, é Deus está no controle, e quando Deus está no controle, tudo vai dar certo. E eu termino essa aula dizendo o seguinte: você também pode entrar nessa lista. Comece hoje a fazer a tua própria história. Comece hoje mesmo a escrever a tua história com o próprio Deus, que eu tenho certeza que você vai ser mais um dos heróis da fé. Que o Eterno continue te abençoando, a tua casa, a tua família, os teus negócios, e até semana que vem, querendo Deus. Queridos, como prometi no começo da aula, eu vou dar uma palavra rapidinho para vocês, tá? Aquele projeto que eu falei no começo, na última aula com vocês, eu tenho um nome para esse projeto. Eu estava orando há muito tempo, tem mais ou menos uns 3 anos atrás, e Deus me colocou esse projeto. Eu gravei uma aula sobre ele, nunca mais falei sobre esse projeto. O Dr. Caramuru até me parabenizou na época por esse projeto, e eu quero recolocar ele novamente em prática. Chama Projeto Malaquias. Plantando hoje, colhendo amanhã. E eu disse na última aula que eu preciso da ajuda de vocês. Para quê? Porque eu quero alugar uma sala, equipar essa sala com qualidade. Para quê? Para que lá seja o nosso, eu falo nosso porque ele é meu e seu, o nosso quartel-general. Lá eu vou gravar as minhas aulas. Lá eu quero fazer pregações, é isso mesmo, pregações evangelísticas também, para alcançar almas ao Senhor. E para isso eu conto com a tua ajuda, meu irmão. Eu conto com o teu apoio. Eu não quero milhões, não. Eu publiquei um vídeo, esse vídeo vai aparecer aqui, ó, que eu explico mais sobre o Projeto Malaquias. Se eu tiver 1000 pessoas, se eu tiver mais, melhor, mas se eu tiver 1000, que me dê apenas, irmãos, apenas 10 reais. 10 reais. Vocês vão potencializar o meu ministério. Vocês vão potencializar aquilo que eu quero fazer. Tá? Eu não estou pedindo para me enriquecer, não. Eu não estou pedindo para eu conseguir coisas para mim, não. É para o reino. Eu preciso de 1000 pessoas. 1000 voluntários no Projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã. Eu preciso de 1000. Se Deus tocar no seu coração, Deus já começou a tocar. Tem irmãos que estão mandando 100, 50. Querido, eu preciso de 1000. Se eu tiver 1000 valentes, 1000 pessoas, que Deus está tocando no seu coração agora, me ajude. Eu vou fazer o seguinte, eu falei que eu ia deixar um link, não deu para eu fazer esse link, tá? Eu vou deixar o número da conta bancária aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Vai aparecer em algum lugar nesse vídeo. E conforme vai passando o tempo, faça um compromisso com Deus. Faça de contribuir mensalmente, porque eu vou alugar uma sala.
Eu quero alugar essa sala. E quando eu alugar, eu vou lá, eu vou filmar, porque vocês vão fazer parte desse projeto. E eu conto com a ajuda de vocês, tá? Projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã. Que o Eterno continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e até semana que vem, querendo Deus.